Esse é mais um Ciência MS, uma iniciativa da SBPC-MS, e hoje nós vamos receber aqui o professor Fábio Roque, da UFMS. O professor Fábio Roque, ele é biólogo pela UFSCar, também ele é doutor em Ecologia e Recursos Naturais pela UFSCar, e ele é pesquisador nível 1B do CNPq. Para quem não sabe, o CNPq tem um ranking, né, onde ele coloca os pesquisadores em determinados níveis ao longo da sua carreira, e 1B é um dos graus mais altos aí dentro dessa escala, dentro dessa bolsa de produtividade que o CNPq fornece. E o professor Fábio Roque também, ele foi homenageado aí recentemente com a medalha Darcy Ribeiro pela Assembleia Legislativa do Estado, que ela é outorgada aos principais agentes da ciência no Estado, né? Aquelas figuras que mais contribuem para a ciência aqui no Estado e que deixam sua marca, né? Então, para a gente é uma felicidade muito grande receber o professor Fábio Roque aqui. Eu agradeço imensamente ele disponibilizar esse tempo para conversar com a gente. Eu espero que vocês curtam e, eventualmente, no final, a gente disponibiliza o e-mail deles para quem tiver curiosidade de conversar um pouquinho mais com o professor. Professor, muito obrigado por ter aceito esse convite. E eu vou começar passando a palavra para ti, né, para falar um pouquinho do como, né, o que ele trouxe até aqui, quais são suas motivações, qual é a sua história para ser o cientista e o professor que é hoje na UFMS, no âmbito aqui do Estado. Oi, Cícero, obrigado, um prazer conversar com você. Queria parabenizá-los aí pela iniciativa desse movimento de popularização da ciência, né, dentro do contexto da SBPC. Eu acho que a SBPC e o time todo envolvido tem um papel gigantesco em criar esses diálogos, essa aproximação, né? É, e aí, então, fico feliz de ser um dos convidados do Mato Grosso do Sul. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, é, e aí, mas fique à vontade de também me perguntar e a gente vai complementando aqui. Então, eu achei importante, né, assim, pensar nisso um pouco antes, quando você falou que ia me entrevistar, e aí me trouxe essa perspectiva de pensar no meu passado, como que foi a minha trajetória, né? E aí eu lembro, assim, que eu acho que tem um componente, que é um componente muito individual, um pouco de perfil, de planejamento de vida, e tem um componente que eu acho que ele é meio aleatório, de oportunidades, ou de pessoas que nos influenciam ao longo da nossa trajetória, né? Então, assim, eu acho que é sempre importante, acho que ter esse reconhecimento desses dois componentes que vão moldando nossas vidas, né? E aí eu acho que, assim, desde criança eu sempre tive um pouco desse despertar, desse interesse em entender um pouco a natureza. Eu acho que isso é uma motivação de todo mundo. Mas aí eu acho que eu fui tendo oportunidades, a família que me influenciou um pouco, me levando para a natureza, tendo contato com biodiversidade, etc. Isso foi me moldando desde jovem a me interessar nessa história de entender os padrões da natureza, e ser um pouco profissional nisso, né? Me transformar num profissional para entender a natureza e, acima de tudo, também conservar, criar ações em termos de influenciar a sociedade numa perspectiva de um futuro mais sustentável, etc. Então, do ponto de vista mais formal, eu estudei em escolas municipais, né? Morava na periferia de São Paulo, e a minha trajetória toda foi em universidades públicas, né? Em São Carlos, na USP de Ribeirão Preto, e aí tive oportunidades também de trabalhar em outros países, né? Fiz pós-doutorado na África do Sul, na Austrália, e então, mais ou menos, foi por aí que eu fui contratado primeiramente em Dourados, né? Na Federal de Dourados, e mais recentemente aqui em Campo Grande, na UFMS. E atualmente eu trabalho na graduação, né, em Ciências Biológicas, e também dou apoio para outros cursos, e sou credenciado no Programa de Ecologia e Conservação da UFMS, que é um programa de excelência nacional, né, um programa nota 6 dentro da CAPES, e que tem um papel regional, nacional e internacional importante na formação de pesquisadores em ecologia e também no fazer ciência em ecologia, conservação. Então, mais ou menos por aí a minha trajetória. Bacana. Professor, assim, talvez para a felicidade do seu grupo, da sua formação, você está inserido em um bioma muito rico, né? Que é esse bioma daqui do estado, do Pantanal e tal. E como que é a pesquisa que você desenvolve, que o seu grupo desenvolve,
se insere no âmbito do Estado aqui e como que ela contribui, né, para o desenvolvimento científico de maneira geral? Cícero, a minha linha de pesquisa é basicamente entender padrões, né, de distribuição das espécies, da biodiversidade, e tentar, acima de tudo, entender os mecanismos e os processos que geram esses padrões de distribuição. E eu foco mais em ambientes aquáticos, né? Então, historicamente, eu estudei mais riachos, áreas úmidas, mas mais recentemente eu tenho trabalhado com vários tipos de sistemas, né? E a partir desse conhecimento, assim, pelo menos eu trabalho nessa interface entre o conhecimento científico e a aplicação dele, principalmente no contexto de conservação da biodiversidade, pensar em estratégias de conservação, pensar em monitoramento da biodiversidade, para a gente saber o que está acontecendo com ela e como que a gente pode, de alguma forma, reverter alguns processos que causam a possível perda de biodiversidade. E então, nesse contexto, eu tenho trabalhado no estado, nos diferentes biomas, né? Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, e tenho trabalhado um pouco com o Chaco, mas eu pretendo no futuro trabalhar mais com o Chaco. E aí a minha abordagem de estudo é principalmente entender essa distribuição numa perspectiva de contribuir com políticas públicas, né, por exemplo, de zoneamento ecológico econômico, políticas públicas de priorização de áreas para conservação, ou sistemas de monitoramento. Então, eu tenho trabalhado com isso. E nos últimos 10 anos, eu tenho atuado como secretário executivo do Programa de Biodiversidade do Estado, de Mato Grosso do Sul. Então, trabalho diretamente com essa perspectiva de aproximação de academia com tomada de decisão, com políticas públicas. Então, é nesse sentido que eu tento influenciar, né, trabalhar no Estado, contribuindo com esse fazer ciência e, ao mesmo tempo, aplicação do conhecimento. Maravilha, muito, muito bacana. Professor, agora uma coisa que eu acho que tem bastante reflexo, assim, né? As pessoas comentam muito e se fala muito hoje em dia a respeito do financiamento da ciência, né? E nesse sentido eu gostaria de perguntar para o professor o seguinte, como que está a manutenção da sua pesquisa hoje? Está num cenário ok, dá para trabalhar tranquilo? E se não dá, qual que é o cenário que você almeja, né, no futuro, não muito distante, tomara, né, que as coisas caminhem? Como que tá essa situação para vocês aí? Cícero, historicamente, assim, se a gente resgatar aí para uns 10 anos atrás, pelo menos, eu acho que o Brasil teve uma expansão muito grande nos sistemas de ensino, nos sistemas de pesquisa, né? E eu acho que eu vivenciei isso de alguma forma, né? Quando depois que eu me formei, eu vi um pouco desse aumento, né, do sistema, de investimento de dinheiro nisso, principalmente pós a Rio 92, né, com os programas de sustentabilidade, de biodiversidade, né, no Brasil. Então, assim, teve um investimento mais significativo para os estudos de biodiversidade. Além disso, a gente se organizou melhor para estudar a biodiversidade. Foram criados vários programas, né, como os programas de biodiversidade do Estado de São Paulo, o programa de biodiversidade do Estado do Mato Grosso do Sul, e em vários outros lugares. Então, a comunidade científica se organizou melhor também em termos de grandes redes de pesquisa, né? E isso foi acompanhado, de certa forma, de uma certa injeção de financiamento. E o financiamento para pesquisa, assim, no Brasil, ele se dá sempre atrelado ao financiamento de ensino. Grande parte da pesquisa no Brasil é feita junto às pós-graduações. Então, essas duas coisas têm que crescer juntos, assim. E nos últimos anos a gente tem visto um certo diminuição aí nessa tendência de investimento, o que é muito perigoso, né? Pensando que no futuro os países necessitam de verdade de entrar nessa era do conhecimento, e isso necessariamente envolve grandes investimentos em pesquisa e continuidade disso em longo prazo. Não adianta o dinheiro vir pingando e depois os projetos desmoronam. Então a gente está, de fato, passando por essa redução, o que é bastante perigoso, que eu espero modifique nos próximos anos. Mas, ao mesmo tempo, o que eu tenho reparado também é assim, Cícero, nós temos modificado a forma de fazer ciência, né? Nós estamos trabalhando mais e mais na forma de grandes redes colaborativas, a gente conseguiu internacionalizar bastante as pesquisas também, com colaborações internacionais com o Brasil e diversos outros países.
Então, a coisa está acontecendo de forma muito rápida, né? E aí, então, nessa perspectiva, eu sou bem positivo, assim, de que a gente tem um futuro promissor, desde que a gente ajuste as políticas, investimento, etc. Acho que a coisa vai avançar bastante. Certo. Professor, e outra coisa, ciência, a gente sabe que ciência não dá para se fazer sozinho, né? Então, eu gostaria de que você comentasse um pouquinho, né, como que são essas colaborações sua, tanto no âmbito do Estado, no âmbito internacional, e principalmente, assim, como ou quem, né, poderia colaborar com os trabalhos que você desenvolve? São apenas alunos da biologia? São apenas estudantes da área? Ou é algo um pouco mais de fronteira, que fica ali interdisciplinar? Como que funciona isso? Dá uma explicada para a gente como que funciona essas pesquisas que você, o seu grupo desenvolve. Cícero, hoje eu li um artigo que me chamou muita atenção, né? Porque a gente está nessa semana recebendo as notícias dos ganhadores, né? Do Prêmio Nobel das várias áreas, né? Das várias disciplinas. E aí eu, lendo esse trabalho, me chamou a atenção porque eles estavam criticando o formato um pouco da atribuição do Prêmio Nobel, né? E a crítica era no sentido da gente entender que hoje as pesquisas estão cada vez mais caminhando na interface entre áreas. Elas não estão se dando mais de uma forma tão disciplinar, né? Então, enquanto que os prêmios, e a gente ainda pensa ainda na forma muito disciplinar. E é lógico que tem avanços nesse sentido, né? A gente percebe isso em várias iniciativas, mas o que eu vejo é uma tendência da gente começar a desconstruir cada vez mais as disciplinas e trabalhar nas interfaces, né? E aí as interfaces são muitas, né? Tipo, por exemplo, você é físico, eu sou biólogo, então é na área da biofísica ou na parte mais de biocomputadores, na parte de interfaces nas ciências sociais e as ciências ecológicas, assim, enfim. Eu acho que a questão está nas interfaces hoje. Desculpa, eu acho que eu perdi parte da sua pergunta. Ah, lembrei. E aí você falou sobre como as articulações em termos de pesquisa, né? E eu acho que assim, isso é fundamental. A gente começar a pensar cada vez mais em grandes redes colaborativas de pesquisa. Então, até quando você me apresentou, você falou, que eu sou bolsista de produtividade e tal. E aí eu fiquei pensando um pouco isso, né? Puxa, como que me deu uma trajetória que hoje eu estou entre os bolsistas de produtividade no Brasil, o que é algo bastante difícil, né? Bastante competitivo, tudo. E eu fiquei pensando, eu acho que eu consegui, nos últimos anos, entrar nesse nível, basicamente por conta das redes de pesquisa que eu estabeleci, que eu fui inserido. Sem elas seria impossível. Então, assim, é um processo mesmo de colaboração. Agora, a sua pergunta é muito mais profunda, né? É no sentido de a pesquisa, ela é só feita dentro das áreas, ela é feita entre áreas, mas ela também pode se expandir e capilarizar, porque a gente chama hoje de ciência cidadã, né? É uma ciência feita de forma coproduzida, né, por todas as pessoas, né? Então, isso que eu acho sensacional, que a gente está entrando cada vez mais agora numa fase de fazer a pesquisa de forma colaborativa. Vamos chamar de cientistas profissionais e cientistas em geral. Exato. E aí não é a ideia simplesmente de que as pessoas possam coletar dados e colaborar com a gente com isso, mas que elas possam nos ajudar a pensar e formular a própria pergunta, o próprio desenho do trabalho. E no meu caso particular, como eu trabalho com monitoramento, envolve avaliar a condição de qualidade ambiental, de água, usando indicadores, esse tipo de coisa, é um tipo de área que cada vez mais a gente tem avançado nesse contexto de uma ciência colaborativa, né? E isso eu acho bacana demais. Então, né, envolve crianças, envolve adultos, cidadãos em geral, e assim a gente vai criando grandes redes. Eu acho que é por aí o caminho. Legal. E você enxerga, nesse sentido, né, a gente já comentou um pouquinho que está havendo uma mudança, né, mesmo que ela seja ainda muito tímida dentro da academia, porque a academia ela é tradicionalista, né, ela é uma coisa que é difícil você mudar, ela tem uma certa inércia e tal. Como você imagina que seria o perfil do profissional do futuro, né, dentro da tua área?
É algo assim um pouco mais fechado, é algo mais generalista, é algo que vai fazer essas interfaces, que vai conseguir reconhecer essas fronteiras. E assim, o que você sente dentro da sua área, dentro da sua academia, dentro dos pares, como que eles enxergam isso? Cícero, eu vejo que a- eu sempre gosto de imaginar a ideia de redes, porque numa grande rede de pesquisa, você tem pessoas que se complementam e muitas vezes as pessoas têm perfis diferentes, não é? Então, por exemplo, tem pessoas que têm mais perfil de comunicação, tem pessoas que têm um perfil mais de análise, tem pessoas que têm. Então, eu acho que pensar a ciência como essa grande rede colaborativa de pessoas e tal, eu acho que é um caminho importante. Agora, a formação das pessoas para você trabalhar nesse ambiente colaborativo, onde as coisas mudam muito rapidamente, né? A gente tem acesso a uma quantidade de informação gigantesca que a gente precisa aprender a filtrar. É, a gente tem um acesso a tecnologias que mudam muito rápido. Tem todo esse contexto, né? Então, eu acho que, de fato, assim, o importante é a gente ter profissionais que tenham uma base sólida em algumas áreas, mas que tenham habilidades de colaboração grandes. Isso a gente ainda não está fazendo muito bem na formação dos nossos estudantes, né? A gente não foi formado assim, a gente foi formado de uma forma muito disciplinar, etc. Então, assim, esses espaços de coprodução de saberes entre as áreas, a gente tem que estimular mais isso nos nossos estudantes. Eu acho que isso é super importante, né? É mais ou menos por aí que eu imagino. Não acho que a gente não está fazendo nada, mas eu concordo com você que a gente tem uma certa inércia, né? Mas que a gente também está passando por um processo, vamos dizer assim, transformativo, né? A gente tem demandas. Eu acho que isso é legal. Assim, a gente tem demandas de problemas complexos, por exemplo, mudanças climáticas, desafios das ODS, né? Que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. São coisas que estão aí batendo e que nós precisamos dar respostas, né? E isso demanda da gente trabalhar juntos e pensar soluções conjuntamente. Outra coisa que eu tenho sentido um pouco, assim, isso tem a ver com a minha trajetória, né? Eu acho que a gente, no passado, principalmente na área biológica, na área de ciências ambientais, a gente formou bons profissionais que conseguiam entender problemas complexos. Eles descreviam problemas complexos e tal. Só que hoje isso não é suficiente. A gente precisa de profissionais que, além de entender os problemas, descrever bem esses problemas, etc., precisam buscar soluções. Acima de tudo, né, a gente consiga prever futuros, trajetórias de futuro, que a gente possa escolher aquela trajetória que a gente está interessado e fazer ações para chegar nela. Eu não sei se foi muito generalista na minha resposta, mas assim, eu sinto assim que a gente tem uma transição cada vez maior na busca de profissionais que buscam soluções, né, para problemas complexos. É isso. Não, foi perfeito, professor, isso mesmo. E o que eu acho mais bacana pela sua fala é que a gente percebe o quão empolgado o professor ainda está com a ciência, com o fazer ciência, né, com esse trabalhar de forma cooperativa, né, esse ganho mútuo que é de interagir com as pessoas, porque é de uma riqueza espetacular você poder interagir com diferentes tipos de pessoas, né, com diferentes tipos de formação e poder ganhar conhecimento junto, né? Ir trabalhando junto e se desenvolvendo junto. E a gente percebe isso pela sua fala. E emendando com isso, né? Eu lhe pergunto o seguinte: para o jovem, né, que analisa o cenário, nós estamos aí em outubro de 2021, as pessoas veem na mídia por aí que o cenário ele é um pouco conturbado para a academia, né? Tem essa falta de investimento, ataques, né? Tem um movimento anti-ciência, etc. e tal que você diria? Quais seriam os seus conselhos ou as suas considerações para a pessoa que quer ingressar nessa área, que quer se tornar um cientista, quer fazer ciência, eventualmente já está fazendo e está desanimado, ou para o guri que está lá na escola do ensino médio e está tomando uma decisão o que vai fazer da vida? O que você diria para essas pessoas? Cícero, eu sou muito otimista assim nessas transições que a gente precisa fazer para os próximos anos, sabe? Eu confesso que atualmente tenho até uma certa dificuldade de entender todas as transições que começam a surgir hoje.
E pensando assim numa analogia, eu acho que é legal pensar como se fossem sementes do futuro, sabe? Da gente conseguir visualizar quais são aquelas sementes, quais são aquelas iniciativas, quais são aquelas áreas que provavelmente vão gerar transformações no futuro. E eu sei que isso é difícil para um jovem fazer, né? Mas cada vez mais a gente consegue detectar essas iniciativas de transformação e mobilização. E aí, uma coisa que eu também tenho pensado nos últimos tempos é contexto de pandemia, contexto, por exemplo, de grandes catástrofes, né? Por exemplo, como os incêndios que ocorreram no Pantanal recentemente, etc. Eles nos têm vários aspectos muito negativos, né? Lógico, totalmente, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista científico, a gente nunca viu um aumento, uma pressão social tão grande na ciência para dar respostas, né? Então, assim, a gente vê a questão da pandemia, como que o mundo todo se organizou em termos de redes de colaboração e deu uma resposta inimaginável, numa velocidade gigantesca. Os cientistas nunca tiveram tanto na mídia, né? Embora tenha uma série aí de problemas de fake news e pessoas muitas vezes não estão preparadas falando de alguns determinados assuntos, etc. Mas, assim, a gente nunca viu uma onda de pressão e de comunicação em torno da ciência como a gente está vendo hoje, né? É lógico que talvez a gente tenha que caminhar para um diálogo um pouco melhor de qualidade, etc., mas de qualquer forma isso é positivo. Aumentou o diálogo, aumentou a velocidade que a gente responde às coisas. Então, se eu fosse dar uma frase, né, uma coisa sintética para as pessoas que estão interessadas em entrar na área da ciência, estarem sempre abertos, não serem dogmáticos no conhecimento, que senão, assim, eu acho que não é o objetivo, né, na nossa área de fazer ciência, é o pensamento dogmático. Eu acho que cada vez mais esse interesse em aprender, em gerar conhecimento de forma colaborativa, né, eu acho que isso é bacana. Acima de tudo, sabe o que eu acho que é uma coisa muito bacana? Quando você tem uma motivação de transformar a sua realidade por meio de conhecimento. Eu acho que isso é muito legal para os jovens. Assim. Pensem a ciência como talvez a grande construção coletiva da humanidade. Né? Não é isso? Assim, olha, imagina o quanto pessoas que vieram atrás da gente e a gente faz parte de um grande diálogo de conhecimento. Se você tiver a fim de entrar nesse grande diálogo e transformar a realidade, buscar soluções para as coisas, é aqui que você vai ser muito bem-vindo em participar desse grande diálogo. Eu acho que é isso. Agora tem as dificuldades, tem as oportunidades, tem várias questões aí. Eu não gosto muito da ideia de simplesmente basta você querer. Não é bem assim, né? A gente tem que criar oportunidades para todas as pessoas que quiserem possam realizar seus sonhos. Embora isso no Brasil não é verdade ainda, né? Então temos que lutar muito para isso acontecer. Para qualquer jovem que você está pensando aí, desde que eles desejam fazer isso, que as portas estejam abertas. Eu acho que é por aí. Exato, que seja oportunizado, né? Se eventualmente existem problemas, dificuldades, tudo bem, isso daí a gente consegue trabalhar com isso, né? Na verdade, a gente é meio que treinado para trabalhar com problema, né? Com adversidades, etc e tal. Desde que haja oportunidades, né? É Exato. bem mesmo. Professor, muito bom o nosso papo, né? Estamos caminhando aí para o final. E antes de finalizar, eu gostaria de perguntar se o professor aceitaria, né, se possibilitaria disponibilizar o e-mail de contato aqui para quem eventualmente queira conhecê-lo pessoalmente, né? A partir do ano que vem, eu espero que a gente esteja em outro cenário, seja possível esse tipo de interação. Quem estiver passando pelo UFMS, quiser trocar uma ideia, conhecer a infraestrutura lá, conversar com o professor, apertar sua mão, bater uma foto, pedir um autógrafo, sei lá, qualquer coisa do tipo. Posso colocar um e-mail aqui para quem quiser conhecê-lo? Pode, fica à vontade. A gente tem um e-mail lá do nosso grupo, tem um site também. O nome do nosso grupo é Coexistência e Decisão. Eu vou deixar tudo isso contigo, Cícero, pode divulgar. Eu vou ficar muito feliz em receber as pessoas por lá no laboratório de ecologia, lá da UFMS. E a gente pode conversar um pouco sobre o curso de graduação, né? Em biologia, ou conversar sobre a pós-graduação em ecologia. Eu fico super disponível, né, para fazer isso. E mesmo remotamente, né? Dá para a gente fazer conversa como a gente está fazendo agora. Mas espero também, como você comentou, da gente poder tomar um cafezinho
e pensar em projetos juntos, né? Com certeza. Legal, maravilha, professor. Mais alguma consideração? Se não houver, a gente pode despedir do pessoal por aqui. E eu agradeço mais uma vez a sua presença e a nossa conversa aqui. Cícero, eu que agradeço e parabéns por esse trabalho seu de diálogo, de comunicação, né? E de trazer esse maior envolvimento, né? Aproximação entre as pessoas com a ciência. Parabéns aí para vocês e a SBPC também. Imagina, para a gente é uma alegria e um prazer poder fazer esse tipo de coisa, né? Quem dera a gente pudesse organizar tudo bonitinho dentro de uma base de dados que as pessoas pudessem acessar, né? Às vezes falta perna, falta tempo, mas o objetivo é tentar cada vez mais fazer essa aproximação entre cientistas mesmo, né? Porque a gente, apesar de ser uma comunidade pequena, a gente não se conhece verdadeiramente, né? E também se aproximar das pessoas, do público, da comunidade que a gente está inserido, né? Então, para a gente é um prazer. E aí o Ciência MS fica por aqui e semana que vem a gente tem um outro vídeo para disponibilizar para o pessoal. Bom, boa noite a todos e um abraço.